Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O meu abraço fraterno a você e também a toda a sua família. Com a graça de Deus, na presença do poder do Espírito Santo, sobre a intercessão de São Francisco das Chagas e Nossa Senhora de Fátima, mais uma vez nós nos encontramos para juntos estarmos refletindo o Evangelho de hoje. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa derramar muitas bênçãos sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, né? E que nós possamos estarmos atentos ao que o Espírito Santo vai falar para nós através desse Evangelho de hoje. E eu vou estar meditando o Evangelho de hoje, que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 27 ao 38. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. A vós, porém, que me ouvis, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, Abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tira o teu manto, não o impeçais de levar também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e, se alguém tirar do que é teu, não peças de volta. Assim, como quereis que os outros vos façam, fazei-vos a eles. Se amais os que vos amam, que gratidão esperais? Também os pecadores amam os que o amam. E se fazeis o bem aos que vos fazem o bem, que gratidão esperais? Também os pecadores agem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que gratidão esperais? Até os pecadores emprestam a pecadores, para receberem o equivalente. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nada em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é generoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma medida boa, calcada, sacudida e transbordante será colocada no vosso colo, pois com a medida com que medirdes, sereis, ou melhor, pois com a medida com que medirdes, será medido para vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, hoje esse Evangelho aponta para cada um de nós, para nós termos um coração misericordioso, como Jesus tem o seu coração misericordioso para com cada um de nós. E meu irmão e minha irmã, não se paga o mal com o mal, mas sim com o bem. E hoje nós vemos, né, que hoje a maioria das pessoas paga o mal com o mal, em vez de pagar, né,
com o bem. E isto é uma realidade, é uma verdade verdadeira, né? E para nós termos um coração cheio de misericórdia, é somente pela graça de Deus. Porque se formos por nós mesmos, nenhum de nós é capaz. Mas com a graça de Deus, com a graça do Espírito Santo, é possível sim ter um coração cheio de misericórdia. E meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, nós devemos ter um amor misericordioso para com nossos inimigos. Quem não tem inimigo, né? Quem não tem inimigo, que atira a primeira pedra, né? E meus irmãos e minhas irmãs, como é difícil amar as pessoas que nos fazem mal. Como é difícil amar as pessoas que jogam pedra em nós por calúnias, por fofocas, por conversas indecentes. Como é difícil, até mesmo dentro da comunidade cristã. Hoje, Jesus está chamando a cada um de nós a termos um coração cheio de misericórdia, cheio de misericórdia. E a palavra vai dizendo para nós aqui no versículo 27, a vós, porém, que ouvis. Então, nem todos ouvem a palavra de Deus e colocam em prática. Mas, veja bem, a vós, porém, que me ouvis. Então, Jesus está falando para nós aqui agora. Jesus está falando para cada um de nós aqui agora que está ouvindo essa mensagem do Evangelho de hoje. Veja que o que Jesus está falando para nós. Eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Então, amar aquelas pessoas que nos fazem mal. Hoje Jesus está chamando a cada um de nós para amar e orar por essas pessoas. Veja o que a palavra vai dizendo para nós no versículo 28. Abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos caluniam. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos sim fazer o bem para com aquelas pessoas que são muitas das vezes ingratos com nós. E muitas das vezes também nós somos ingratos com o nosso próximo. Às vezes, né? Nós somos também cheios de ingratidão com o nosso irmão de caminhada, às vezes com o nosso irmão de trabalho, às vezes no seio da nossa família, né? Mas nós devemos sim, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, sermos gratos para com as pessoas que são, às vezes, más com a gente. E se nós, meu irmão e minha irmã, colocar em prática o que Jesus está falando para nós hoje, nós sim herdaremos a vida eterna um dia no céu. Mas, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, a nossa vida será uma vida de grandes lutas, de grandes batalhas. E o perdão é bíblico, meu irmão e minha irmã. Veja Jesus no alto da cruz, Jesus falando, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E nós devemos colocar essa palavra perdão, né? Nós devemos colocar essa palavra, viver essa palavra todo dia, no nosso trabalho, na nossa missão, dentro da igreja, fora da igreja, no nosso dia a dia, né? Essa palavra, ela tem que caminhar com cada um de nós. E nós que somos filhos de Deus, nós que estamos aqui nessa terra somente de passagem, nós que, com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, nós que lutamos todos os dias, todos os momentos para um dia estarmos na glória de Deus, nós temos que sermos verdadeiros cristãos. E o perdão, ele tem que ser vivido. Meu irmão, minha irmã, perdoar não é fácil.
mas nós devemos perdoar sempre. Pois Jesus também, ele pede para cada um de nós orar por aquelas pessoas que nos caluniam. E quantas das vezes, né? Às vezes nós também caluniamos também o nosso próximo, né? Então esse é um momento propício para cada um de nós pedir perdão a Jesus, né? E que nós possamos colocar em prática essa palavra de hoje, esse evangelho de hoje, que Deus nos dê a graça de cada um de nós, né, de orar por aquelas pessoas que nos amaldiçoam, por aquelas pessoas que muitas das vezes, né, lançam calúnias contra nós. E esta é uma verdade verdadeira, né, dentro do seio da igreja. Às vezes tem muitas pessoas que jogam calúnias, né, entre os irmãos de caminhada, entre os irmãos de igreja, né? Às vezes, né, conversas fiadas, conversas, né, indecentes, né? Mas, meu irmão, minha irmã, isto é uma realidade. Se nós formos analisarmos a palavra de Deus, desde lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento, né? A gente vê que no grupo dos cristãos mesmo, né? Haviam tantas, né, desavenças entre, né, os apóstolos mesmo, né? E essa é uma realidade que hoje, né, é vivida, né? E é vivida entre o seio da comunidade. Mas que com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, que nós possamos, né, colocar em prática a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus vai dizendo para nós também no versículo 31, assim como quereis que os outros vos façam, fazei-vos a eles. Então, se nós colhemos perdão, nós devemos também dar perdão. Se nós vivermos de acordo com a palavra de Deus, nós temos que perdoar. E perdoar não é fácil. É só pela graça de Deus. É só pelo poder do Espírito Santo de Deus para nós perdoar. E muitas das enfermidades, hoje, né, muitas das enfermidades, às vezes, está relacionada à não falta de perdão. E muitas das enfermidades, meu irmão, minha irmã, às vezes, né, ela se alastra no nosso corpo porque muitas das vezes nós não perdoamos. Então nós temos que perdoar de todo o coração. E eu falo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nessa minha caminhada, nessa minha missão dentro da igreja, eu falo para vocês que eu já fui muito caluniado, né, dentro da própria igreja mesmo. Eu já fui caluniado, né? E eu tenho rezado, né, por essas pessoas, tenho colocado nas mãos de Deus, né? E a gente tem que perdoar, a gente não pode ser cristãos só de fachada, né? A gente tem que perdoar de coração. E Deus está chamando a cada um de nós nessa noite, nesse momento, a perdoar. E a palavra também vai dizendo para nós, no versículo 33, e se fazeis o bem aos que vos fazem o bem, que gratidão esperais? Então, nós temos que fazer o bem não só pelas pessoas que nos fazem o bem, né? Nós temos que fazer o bem por aquelas pessoas que nos caluniam, por aquelas pessoas que nos perseguem. Nós temos que, né, dar o perdão. Não é, também, meu irmão, minha irmã, não é ser sinônimo também de ser bobo também. Nós não podemos ser bobo também, porque muitas das vezes as pessoas, às vezes, querem pisarem na gente, e a gente também tem que aprender, defender também, né? A gente não pode só aguentar as coisas calados, né? Nós temos também que saber defender como os filhos de Deus, né? Sabemos defender como os filhos do Deus Altíssimo. E meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que fazer o bem a todos. E Deus, ele não faz distinção de pessoas. E nós vivemos num tempo de hoje em que, infelizmente, há distinção de pessoas, né? E isto é triste. Dentro da obra de Deus, fora da obra de Deus, né? Quantas pessoas fazem distinção dentro da própria igreja, né? Mas que Deus tenha misericórdia
que Deus tenha piedade e que nós possamos colocar a palavra de Deus em prática. E aí no versículo também, no versículo 35, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nada em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é generoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que plantar misericórdia. Nós temos que ter um coração misericordioso. E ter um coração misericordioso é viver como Jesus viveu. É se perdoar. É perdoando que se é perdoado, como a oração de São Francisco. É perdoando que se é perdoado. E se nós não perdoarmos, como é que nós vamos querer que as pessoas também nos perdoem? E é duro ver hoje, né? Quantas pessoas falam, eu não perdoo essa ofensa que esse meu irmão fez comigo, eu não perdoo. É triste ver essa realidade. Mas hoje, Deus está chamando a atenção para cada um de nós. Perdoar de todo o coração. E quando nós perdoamos, nós abrimos, sim, nós abrimos a vontade de Deus, né, para a nossa vida, né? E é com a graça de Deus que nós vamos ter essa capacidade de perdoar. E meus irmãos e minhas irmãs, a palavra é clara para nós: sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. E a palavra também diz para nós no versículo 37, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. E nós não podemos deixar que a nossa vontade da carne venha falar mais forte na nossa vida, né? Porque muitas das vezes a nossa carne, ela quer julgar, ela quer condenar. E nós não podemos ser assim, não. Nós temos que ser misericordioso. Não julgueis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. E aí a palavra vai dizendo para nós também, pois com a medida com que medides, será medido para vós. Então, se nós plantamos, se nós damos o perdão, nós vamos também colher perdão. Mas se nós não perdoamos, meus irmãos e minhas irmãs, nós também não vamos ser perdoados, não. E talvez nesse momento você que está aí do outro lado, eu também aqui presente, né? Talvez nós precisamos perdoar agora. Talvez nós precisamos perdoar o nosso irmão de caminhada, o nosso irmão lá no trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa cidade. Meu irmão, minha irmã, agora é entre você e Deus agora. É entre nós e Deus agora, cada um de nós agora. Vamos fazer uma reflexão. E se nós não perdoar, como é que nós vamos pedir perdão para Deus? Então, nesse momento, né, que nós possamos abrir a esse dom do perdão e pedir a Deus que Ele venha nos ajudar nessa caminhada, nessa missão aqui nesse mundo, e que nós possamos fazer o bem sempre por aquelas pessoas que nos maldiçoam, que nos caluniam. E se nós também tivermos caluniado alguém, que nós possamos pedir perdão a Deus. E vamos viver como os verdadeiros filhos de Deus. Vamos viver como verdadeiros filhos de Deus. E perdoar de todo o coração. Rezar por aquelas pessoas que nos perseguem. Por aquelas pessoas que jogam praga em nós. Enfim, né? Que Jesus tenha misericórdia de nós. E que nós possamos lutar para viver o que Jesus veio falar para nós aqui nessa noite. E que nós possamos perdoar de todo o coração. E terminando essa reflexão de hoje, eu quero mandar um grande abraço também para o Nilton da Tereza. Quero mandar um grande abraço para o Jair da Casa Lar, para os irmãos também evangélicos, os irmãos também da Igreja Católica, Apostólica Romana. E que nós possamos, com a graça de Deus,
pelo poder do Espírito Santo, né? Viver essa palavra perdão no nosso dia a dia. E que Deus abençoe você e toda a sua família. E com a graça de Deus, espero que o Espírito Santo tenha falado poderosamente na sua vida, né? Nessa noite de hoje. E com a graça de Deus, na próxima quinta-feira, assim se Deus permitir, eu quero estar aqui novamente junto com você, trazendo a palavra de Deus até o teu coração. E sempre eu gosto também de estar pedindo para vocês, nas suas orações de vocês, que vocês possam lembrar de mim, porque evangelizar não é fácil. E para nós que estamos evangelizando hoje, a gente paga um alto preço, né? E muitas das vezes somos caluniados, somos criticados, somos perseguidos. Por quê? Porque nós estamos, né, tentando viver a palavra de Deus. E o mundo odeia quem quer viver a palavra de Deus. E peço a vocês que rezem por mim, para que eu possa continuar essa missão. Estou aqui sempre na humildade e na simplicidade, né? E que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe cada um de nós. E agradeço a Santinha também, que me auxiliou aqui na mesa de som. E que Deus, na sua infinita misericórdia, possa derramar muitas bênçãos, muitas graças sobre a vida de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.